Olá, professor. Eu sou José Neto, do quinto noturno 1, e a gente ficou com o artigo 148 e 149 do Código Penal. O artigo 148 diz: privar alguém de sua liberdade mediante sequestro ou cárcere privado. A pena é reclusão de 1 a 3 anos. No inciso primeiro, já diz que a pena é de reclusão de 2 a 5 anos, se durante a ação teve esses acontecimentos. Se a vítima do agente ele é ascendente, descendente, cônjuge ou companheiro do agente, ou se for uma pessoa maior de 60 anos, como também se o crime é praticado mediante internação da vítima em casa de saúde ou hospital, ou se o crime é praticado a menor de 18 anos e o principal, digamos assim, se o crime é praticado com fins libidinosos, que é o que acontece muito. O inciso segundo diz: se resulta a vítima em razão de maus tratos na ação do agente, maus tratos ou da natureza física ou moral, sofrimento, se o agente gerou à vítima sofrimento físico ou moral, a pena já aumenta de 2 a 8 anos. Vamos falar do principal, que é o sequestro e cárcere privado. O que é que acontece? Muitas pessoas acreditam que sejam sinônimos, porém eles não são sinônimos. Apesar de parecer, no sentido da palavra, o sequestro é a privação de liberdade. É a privação de liberdade, a exemplo, numa casa. E o cárcere privado é a privação de liberdade em um cômodo. A principal diferença é que um tem confinamento e outro não tem confinamento. O sequestro não tem confinamento da pessoa. Se ela está presa numa casa, ela vai conseguir se locomover. E no cárcere privado seria, exemplo, o confinamento da pessoa num cômodo, num quarto, a exemplo. Entendeu? Então é isso. É só uma introdução do artigo 148 em continuidade aí ao que os meus colegas agora vão falar. Tenha uma boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, né? Fique com Deus. Abraço. Vamos falar agora do tipo objetivo e do tipo subjetivo. No tipo objetivo, a conduta é privar. Privar no sentido de tolher, no sentido de restringir a liberdade da pessoa. Ela pode ser feita entre dois modos, o modo de detenção e o modo de retenção. No modo de detenção, é quando a pessoa é levada de um local para outro. Ela é transferida de um local para outro. Um exemplo disso é quando você está na rua, chega um carro, pega e leva para um determinado local. Essa é a detenção. Você é tirado de um local e levado para outro. Já na retenção, é quando você é retido dentro do ambiente que você estava. O exemplo disso é quando o marido restringe a liberdade da esposa, que ela não pode sair da própria casa. Essa é a retenção. O crime descrito no artigo 148 é classificado como de forma livre, o que significa dizer que o tipo pode ser realizado de qualquer meio de execução. Dessa forma, admitindo a conduta comissiva e omissiva. A doutrina ainda diferencia sequestro de cárcere privado. No sequestro, o sequestro tem uma forma mais ampla, tipo, de você se locomover. O sequestro você pode, exemplo, é uma chácara, uma ilha, algum canto assim, amplo, que dá para você se movimentar. Já no cárcere privado, dá a ideia de ser um local mais restrito, um local menor. Um exemplo, um quarto, um banheiro, algum local assim menorzinho. Já o tipo subjetivo trata-se de um crime doloso, que exige a vontade livre e consciente de privar a liberdade da vítima. Não há uma previsão de modalidade culposa. Na hipótese de dolo específico, a conduta poderá ser configurada como conduta criminosa diversa, tal como a descrita no artigo 159 do Código Penal Brasileiro, que trata da extorsão mediante sequestro, como também do artigo 20 da Lei nº 7.170, de 14 de dezembro de 1983, e demais outras. Olá, professor, meu nome é João Vitor, 17ª vez que eu estou tentando gravar isso aqui, mas um dia vai sair, se Deus quiser. Ainda hoje eu termino isso aqui. Tá ruim. Espero que esteja bem, que esteja em casa, isolado, que esteja tudo bem. Fiquei responsável por falar sobre consumação e tentativa e as formas qualificadas do crime descrito no artigo 148.
os colegas Everton e Neto fizeram uma apresentação, falaram sobre os sujeitos, tipo objetivo, tipo subjetivo, e eu fiquei responsável por esse tema. Sobre consumação, o que se pode falar é que, pelo fato do crime poder ser classificado como material, ou seja, exige-se um resultado naturalístico da conduta, pode-se dizer que o crime ele vai ser consumado a partir do momento em que há a efetiva restrição da liberdade do indivíduo. O que se tem na doutrina é uma discussão sobre a partir de qual momento a conduta, no lapso temporal em relação ao tempo, passa a ser caracterizada pelo artigo 148. Existem 3 posicionamentos. O primeiro posicionamento diz que quando o tempo é inexpressivo, insignificante, não existe crime. Existe uma tipicidade da conduta, não estamos falando do artigo 148. Não conheço nenhum doutrinador que defenda esse posicionamento, mas aparentemente existe, só não conheço, creio eu que seja minoritário na doutrina. O segundo posicionamento, e esse me parece ser o posicionamento de Rogério Greco, fazendo a leitura dele, ele dá a entender que é esse o posicionamento dele. Ele diz que quando significativo existe a consumação, quando não significativo existe a tentativa. Para ele, a tentativa se dá no momento em que é conferida a insignificância do tempo que a conduta aconteceu. Ele diz que para aplicação ao caso concreto, aos casos práticos, deve ser utilizado o princípio da razoabilidade, ou seja, quando houver razoável motivo para caracterizar tempo significativo, consumação, quando não, tentativa. Não me parece ser muito correto esse posicionamento, porque o terceiro posicionamento demonstra ser mais racional por relacionar a interpretação que é dada pelo parágrafo 1º, inciso 4º, salvo engano, desse mesmo dispositivo. O terceiro posicionamento diz que o crime, o tempo, ele não é importante para aferir se houve ou não uma conduta delituosa descrita no artigo 148. Não importa o tempo. O tempo ele só vai ser importante para a aplicação da pena base, quando o juiz analisar as circunstâncias em que o caso ocorreu. Visto que no parágrafo 1º, inciso 4º, descreve-se na lei, no dispositivo, que quando esse lapso temporal ultrapassar 15 dias, estamos falando de uma qualificadora temporal causada por conta do tempo em que um indivíduo ficou preso. Estamos falando de um artigo 148 qualificado, uma conduta do 148 qualificada. A pena é majorada e a reprovabilidade é muito maior. Então, por esse motivo, para mim, no meu estudo, na leitura que eu fiz da lei, esse parece ser o posicionamento mais coerente. Contudo, existem aí doutrinadores importantes, como Rogério Greco, que se posicionam aparentemente pela segunda teoria. É importante ressaltar também a súmula do STF, a súmula 711 do STF, que será importante para a aplicação, no caso concreto, de algumas situações. A súmula 711 fala que a lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Vou voltar a essa súmula quando eu falar sobre o inciso 1 do parágrafo 1º. A tentativa, para os adeptos da segunda teoria, que diz que o tempo ele pode ser significativo ou não, quando não, a tentativa, que é o posicionamento de Rogério Greco. Para Rogério, para esses adeptos, a tentativa acontece quando na análise do tempo do caso concreto, o tempo é visto como insignificante. Para outros autores, adeptos da terceira
a terceira teoria, que é quando o tempo não importa, ele só vai importar para a aplicação do caso concreto, da pena base, no caso concreto. Como Alexandre Salim, por exemplo, ele se posiciona dizendo que a tentativa é admitida no tipo, só que as condutas comissivas, nas condutas omissivas não se admite a tentativa. Por haver essa briga, essa discussão doutrinária, alguns doutrinadores aparentemente se posicionam de maneiras diferentes. Assim deu a entender na leitura que eu fiz das doutrinadores que eu utilizei para fazer o estudo desse trabalho. Sobre as qualificadoras elas se dividem como qualificadoras pela pessoa, qualificadoras pela fraude, qualificadora pelo tempo, pela idade, pelos fins e pelo resultado agravador. Pela pessoa, trata-se justamente do inciso 1º, parágrafo 1º do artigo, que diz que quando a vítima é ascendente, descendente, cônjuge ou companheira do agente ou maior de 60 anos. A fundamentação que o legislador utiliza para agravar, para qualificar a conduta está relacionada justamente à relação de parentesco, a relação familiar que aquele delinquente tem com a vítima. E isso torna a conduta mais reprovável. E no último caso, quando a vítima é maior de 60 anos, estamos falando de uma qualificadora pela idade. Estamos fundamentados justamente na fragilidade que a idade dá a nós seres humanos e que isso nos torna vulneráveis e por isso cometer crimes com pessoas assim se torna também mais reprovável. No caso de crimes cometidos a maiores de 60 anos de idade e na hipótese desse sujeito passivo completar mais de 60 anos durante o cárcere e durante esse período também surgir uma lei mais branda, a súmula 711 do STF diz justamente que a lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Ou seja, ainda que outra lei mais branda surja após a cessação do delito, se aplicará a lei anterior mais severa. É uma decisão do STF, é uma súmula do STF, a súmula 711. Quanto à qualificadora pela fraude, está no inciso 2, fala que se o crime é praticado mediante internação da vítima em casa de saúde ou hospital. Quanto a esse inciso, um comentário importante que tem que se fazer é que toda vez que alguém é internado, precisa de uma espécie de parecer médico, uma permissão e tudo mais. Por conta disso, o médico ou o diretor do hospital que consentiu com a internação responde como coautor. É importante destacar isso. Não será somente aquele que, por meio da fraude, da má-fé, colocou o indivíduo no manicômio sem ele ser diagnosticado como alguém dependente de um tratamento desse tipo. O inciso 3 fala sobre quando a privação de liberdade dura mais de 15 dias, foi aquilo que eu comentei anteriormente. Quando há um lapso temporal maior, a reprovabilidade se dá justamente porque o agente, o sujeito ativo, posterga o sofrimento do sujeito passivo. Essa é a fundamentação pela reprovabilidade dessa conduta. O inciso 4 diz que quando o crime é praticado contra o menor de 18 anos, é um qualificador pela idade.
É o mesmo argumento, a mesma fundamentação que se dá quando fala-se do maior de 60 anos de idade, pela fragilidade, pela vulnerabilidade desse indivíduo, nesse caso porque ainda está em formação como pessoa. O inciso 5º diz que quando o crime é praticado com fins libidinosos, ou seja, quando o indivíduo, o sujeito ativo, sequestra uma mulher, sujeito passivo, para utilizá-la como um objeto sexual durante esse tempo em que estiver encarcerada. Há importantes observações a serem feitas sobre o inciso 4 e 5. Sobre o inciso 4, existe um conflito aparente de normas, meramente aparente. O artigo 230 do ECA descreve uma conduta muito semelhante à conduta descrita no inciso 4 do artigo 148, parágrafo 1º. Esse conflito é meramente aparente porque ensina a doutrina que quando o lapso temporal dessa conduta for expressivo, for significante, aplica-se o Código Penal, visto que é mais reprovável a conduta e merece uma pena muito mais severa. Quando o lapso temporal é menor, aplica-se o que está estabelecido no artigo 230 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Isso é, mais uma vez, a aplicação da terceira teoria sobre a aplicação temporal, a importância do tempo na aplicação desse artigo 148. Sobre o inciso 5, é importante ressaltar também que não houve uma abolição da reprovabilidade do rapto violento. O rapto violento continua sendo uma conduta reprovável. Hoje ela é ainda mais reprovável porque houve uma majoração na pena, ela é tratada agora como um crime qualificado e o tratamento legislativo apenas mudou nesse sentido e no sentido da nomenclatura, mas o rapto violento ainda continua sendo uma conduta reprovável. Sobre a aplicação desses incisos, é importante ressaltar também que o julgador ele não pode aplicar as circunstâncias agravantes estabelecidas no artigo 61, inciso 2, as linhas E e H, visto que ele pode incorrer em violar o princípio do bis in idem. Por isso, ele não pode fazer essa aplicação dessas circunstâncias agravantes. Sobre o parágrafo 2º, temos uma qualificadora pelo resultado agravador. Trata-se de uma conduta que causada por certos, que resulta por conta da conduta, resulta uma violência emocional e física. O dispositivo fala o seguinte: se resulta a vítima em razão de maus tratos ou de natureza da detenção, grave sofrimento físico ou moral, pena de reclusão de 2 a 8 anos. É uma qualificadora com uma majoração ainda mais severa, com a reprovabilidade ainda mais severa. Existe aqui uns elementos normativos que merecem valoração do juiz. O juiz ele tem que entender, ele tem que compreender exatamente o que é os maus tratos, o que é a natureza da detenção, ele tem que levar em conta esses fatores. Os maus tratos pode ser conceituado como os meios empregados pelo agente ativo contra o agente passivo. Enquanto que a natureza da detenção está relacionada às condições em que esse agente, esse sujeito passivo, está na detenção, se está no sol, se está na chuva. Nesses exemplos hipotéticos. Há uma diferenciação importante a ser feita sobre a tortura majorada, que é o que estamos falando. Aliás, a tortura majorada e o sequestro qualificado, que é o que estamos falando, sequestro qualificado. A tortura majorada ela é tratada pela Lei nº 9.455 de 97 e ela está subordinada aos casos descritos no inciso 1 e 2, somados ao parágrafo 4º, inciso 3, enquanto que
o tema que estamos estudando, que é o sequestro qualificado, está estabelecido nessas situações dos parágrafos 1º e 2º do artigo 148. É isso aí, professor. Vou passar agora a palavra aos demais colegas. Olá, vamos agora falar um pouco sobre o artigo 149 do nosso Código Penal, onde tipifica a conduta do empregador que submete funcionário a trabalho análogo ao de escravo. Bom, é uma lei muito controversa em vários sentidos, mas muito interessante. Mesmo 132 anos após a abolição da escravidão, o nosso país ele registra vários casos anualmente no tangente a condições análogas de escravo e trabalhadores em situação desumana e degradante. Bom, é uma realidade muito longe de ser cessada em nosso país. No entanto, esse texto normativo traz algumas condutas que tipificam tal crime. Submeter alguém à condição análoga de escravo, sujeitar alguém à sua vontade. Bom, para doutrinadores da parte minoritária, como Rogério Greco, ele visa mostrar que deve haver um vínculo entre as partes, ou seja, deve ter um vínculo empregatício de empregador e empregado. No entanto, na usualidade majoritária da doutrina, não é necessário haver tal vínculo, basta apenas ter uma relação da agricultura, onde as pessoas não têm livre acesso a condições de vida dignas a um ser humano e se sujeitam a trabalhos quase escravos, de certa forma, por apenas um prato de comida, ou até sujeita à vigilância ostensiva, a qual na própria conduta é tipificada como crime de condição análoga de escravo. Ou seja, a vítima fica suprimida de sua liberdade por meio de coação, ou até mesmo também pelo cerceamento de seus documentos e meios de transporte necessários para sua locomoção, tratando-se de local de difícil acesso. Bom, a doutrina define de várias formas de como deve ser distinguida a condição análoga de escravo a de trabalho degradante ou insalubre, pois há uma grande confusão entre os dois tipos, havendo até decisões em contrário de não provimento, alegando que não se tratava de trabalho análogo de escravo, e sim a trabalho degradante em si. Se tratando de uma ação pública incondicionada que é movida pelo MPF, o Ministério Público Federal, também com o apoio do Ministério do Trabalho, há uma busca incessante para tipificar de certa forma tal conduta, para haver uma materialidade de uma decisão, para que haja uma jurisprudência concreta a respeito do assunto entre as partes. O crime ele se caracteriza de forma material, deve haver a materialidade da conduta criminosa tipificada, ou seja, ele deve mudar o espaço e o tempo. É um crime continuado ou permanente, onde a pessoa pode ser abordada e elencada em tal delito em qualquer momento, desde que a vítima esteja sujeita à vontade do agente ativo. Isso que caracteriza uma prisão em flagrante em qualquer momento, enquanto ela estiver nesse cárcere. A liberdade ela não pode ser apenas suprimida de forma espontânea, pelo simples fato de consentimento de uma das partes, pois se trata de direito indisponível, ou seja, mesmo havendo a anuência do empregado perante ao empregador, de forma que ele aceite tal sujeição ao trabalho escravo, não caracteriza em si algo lícito, sendo então o empregador agente ativo de tal conduta criminosa responsabilizado, mesmo que haja anuência do empregado. E também vemos, sem sombra de dúvidas, uma omissão por parte do poder público em questão de fazer medidas a quais iniba tal conduta criminosa, pois nos rincões do nosso país isso é algo muito comum. Em maioria das suas denúncias vem... Boa tarde, professor Adilmo. Meu nome é João Lucas Correia Ruda,
Sou seu aluno da disciplina de Direito Penal 3, da turma do 5º período noturno 1. Venho aqui, por meio deste, versar um pouco mais sobre o artigo 149-A, que versa sobre o tráfico de pessoas. Esse artigo do Código Penal brasileiro é responsável por tutelar, por proteger um dos princípios mais importantes, um dos bens jurídicos mais importantes, que é a liberdade individual, bem como a integridade física e a vida da pessoa humana, que nos casos do inciso do 1 ao 5, em que ele versa sobre a ameaça ou grave ameaça ou violência, ele protege a integridade física também, assim como a liberdade individual. Ele é um crime, o tráfico de pessoas é um crime comum, né? Pode ser cometido por qualquer tipo de pessoa, não precisa haver uma especialização, algum cargo específico, apesar de que ser um funcionário público faz com que haja um aumento de pena neste delito. Ele é um crime que possui tentativa em um âmbito muito específico. Ele não existe forma culposa de fazê-lo, somente dolosa, mas cabe a tentativa em um caso, digamos assim, que se fracione o intercrimes. Como, por exemplo, o crime foi cometido por agentes, por mais de uma pessoa, e que um dos agentes é responsável por transportar a vítima do delito para um local específico, e antes de chegar ao seu destino ele é interceptado pela polícia militar e apreendido. E ele se enquadra aí na tentativa de transporte.